Depressão. Como é que começa isso? Quais são os sentimentos que a gente algumas vezes ignora e são escapes para essa situação tão triste chegar até a nós? A depressão é uma realidade que tem atingido milhares de pessoas e os sinais estão aí. Os gatilhos estão sendo disparados e nós não damos valor. Esperamos chegar no limite para então descobrir coisas que já estavam à frente do nosso nariz há muito tempo. Fica comigo até o final que hoje eu vou te dar sentimentos que geram depressão e que se você não cuidar deles, eles podem simplesmente estragar a sua cabeça. Está no ar a nossa Escola da Alma, deixa seu like, já se inscreva no canal e já vai mandando para o máximo de pessoas. Bora estudar! A depressão é algo muito real. Real que é muito difícil você olhar para uma família hoje que não tem alguém doente de depressão. A depressão não é frescura, não é uma situação de desânimo apenas porque a pessoa não quer trabalhar, não quer viver, não, é uma doença. Assim como o estômago fica doente, assim como as costas, o coração, o pulmão, a alma também fica doente. A verdade é que tudo que não tem cuidado adoece. Se não existe um processo de proteção, educação, regularidade, a gente vai adoecendo. Cuidamos bastante do corpo, cuidamos muito das emoções que favorecem os nossos gostos, mas a nossa alma, muitas vezes a gente não olha para coisas importantes. Eu quero falar de alguns sentimentos aqui tão comuns, que deveriam vir, passar e ir embora, mas muitas vezes eles permanecem, adoecendo a nossa alma e destruindo a nossa vida. Esses pensamentos podem sim levar você a ter depressão. O primeiro deles é percepções distorcidas do presente. É quando você olha para as coisas e ao invés de você analisar o fato, você fica tentando cavucar o que está à volta. Por exemplo, pessoas que não conseguem olhar para a sua realidade com clareza e ficam viajando na maionese. Por exemplo, não há nada verbalizado e a pessoa fica, eu acho que alguém está me traindo, eu acho que alguém está me perseguindo, eu acho. Algumas vezes, gente, pode ser que realmente alguém esteja nos traindo, mas não dá para criar uma especulação sobre tudo. Não dá para a gente viver imaginando tudo. Em algum momento eu tenho que me apegar à realidade, apesar de correr riscos de ter gente mentindo, me traindo, me prejudicando, mas se eu passo a viver imaginando o que pode acontecer muita coisa nesse momento. Mas eu preciso de alguma forma ter um chão, ter um norte. E qual é esse chão e qual é esse norte? É a percepção de que Deus cuida de mim, é a percepção de que eu estou fazendo a minha parte, de que nada fica oculto, de que se alguém quiser realmente me prejudicar, a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra a minha vida prevalecerá. Então eu não posso ter uma visão distorcida da realidade. Se eu tenho fatos de que tudo está bem, então tudo está bem. Agora, o contrário também é verdadeiro. Algumas vezes as coisas não estão bem e nós insistimos em dizer que estão bem. Essas desregulagens do presente criam para nós factoides, ou seja, pensamentos que algumas vezes começam como absurdos, mas eu não corto, eu não podo, e o meu cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário, e eu insisto em pensar naquilo, insisto em pensar, ao chegar num período, eu estou completamente vulnerável e triste e abatido. Existem sim coisas que nós podemos evitar para que a nossa alma seja curada. E uma grande coisa que você pode evitar é o que você tem pensado sobre a sua realidade. Não distorça a realidade. Não chame de bênção o que é maldição e não chame de maldição o que é bênção. O segundo sentimento é a culpa. A culpa sempre está atrelada a uma coisa que eu fiz no passado. Todo mundo errou, todo mundo erra. Ninguém aqui é perfeito. A diferença é que alguns erram, aprendem e seguem. Outros erram, sentem a culpa e vivem nesse chiqueiro maldito chamado culpa. A constante culpa vai trazendo para você um sentimento de indignidade.
como se você não fosse merecedor de mais nada, como se aquele erro fosse um erro tão capital e tão veemente de que você tem que dizer não para tudo, não para a felicidade, não para a alegria. E isso vai trazendo para você o passado mais forte do que o futuro e o presente. O que é a depressão se não o excesso de passado? Eu não consigo ressignificar, eu não consigo olhar para essa situação por outros olhos, eu não consigo desmistificar o que está acontecendo. Sim, o passado existe, o passado está lá. A única coisa que eu tenho que ter em mente é, eu não posso mudá-lo. E sofrer por uma coisa que eu não mudo, você já aprendeu aqui, é tortura. Então aprenda, se você tem vivido um tempo de culpa e você não tem consciência sobre isso, não confessa essa culpa, não assume a responsabilidade, não entende que Deus tem um caráter perdoador e que você pode sim tomar novas ações apesar de tudo o que aconteceu, é muito provável que você adoeça. E adoeça mesmo. Isso é uma grande responsabilidade. O terceiro sentimento que leva à depressão, que muitas vezes a gente não liga muito, é a desconfiança. É aquela sensação de que eu não me contento com a informação, eu desconfio. A desconfiança traz o ciúme, a desconfiança traz a crises constantes, porque eu estou atrás de algo que eu não estou vendo. A desconfiança, ela algumas vezes, ela é importante para a gente não ser feito de trouxa, de otário, para as pessoas não ficarem manipulando, mas eu preciso em algum momento buscar respostas que me satisfaçam. O problema é quando nada me satisfaz, quando eu duvido de tudo, quando as pessoas, os lugares que, quando eu desconfio, tentam sanar a minha desconfiança, mas eu estou tão decidido que aquilo que eu desconfio é verdadeiro, de que qualquer outra coisa que contraria aquilo que eu quero achar, eu não aceito. É como, algumas vezes, a ideia de que alguém está me traindo. Eu fico tão compulsivo nessa ideia, tão compulsivo, que enquanto eu não encontrar algum indício disso, eu não paro. O problema é que muitos desses indícios são espirituais. Muitas situações como essa são coisas que vêm de feridas antigas e que a gente não precisa ser uma pessoa que acredite em tudo, mas em algum momento eu preciso descansar, eu preciso relaxar. E essa grande desconfiança vai trazer depressão. Um outro efeito é a autoaversão. O que significa? É quando você tem aversão de si mesmo. Depois de uma situação de tristeza, de decepção, de angústia, você começa a ter nojo de si mesmo. Você começa a se sentir indigno. Não cuida mais do seu corpo, não cuida mais das suas coisas, não se vê alguém digno e valorizado. Começa a criar sentimentos repulsivos sobre si mesmo, que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou burro, que ninguém me ama, que ninguém vai me dar valor, e que aí eu começo a criar isso e eu começo a criar gatilhos que aumentam essa sensação, trazendo desgraças e dores. Esses são os 4 principais sentimentos que geram depressão. Eles não são depressão, mas eles trazem, eles abrem uma avenida inteira para a depressão vir. Percepções distorcidas do seu presente, pensamentos de culpa, desconfiança e autoaversão. Eu quero deixar uma frase aqui sobre esses pensamentos, esses sentimentos tão malignos que crescem de forma absurda dentro de nós, produzindo angústias. E talvez você me diz aqui no chat se algum desses 4 sentimentos você tem tido e está na hora de você combater, eu vou te dizer como. A frase é a seguinte: os pensamentos negativos podem rondar sua mente, mas lembre-se de que você é mais forte do que eles. Cultive a esperança, encontre apoio e nunca subestime o poder da resiliência. Essa é uma frase para você pensar. E eu quero te dar aqui 3 dicas básicas de como matar esses sentimentos. Sentimento de distorção de realidade, sentimento de pensamento de culpa, sentimento de desconfiança e de autoaversão. Nojo de si mesmo, raiva de si mesmo. O primeiro deles, que é infalível, é um antídoto para cada um deles: gratidão. Quando você é grato, você sabe o que tem. Então o primeiro sentimento morre. Quando você é grato, você tira a força da culpa. A culpa não consegue reinar porque você está grato. E quem é grato é porque recebeu alguma coisa. O culpado, ele se sente indigno, ele quer sofrer. O grato, ele não, ele diz o quanto ele é valorizado, o quanto eu sou abençoado.
A desconfiança, ela morre com a ingratidão, porque a desconfiança há um sentimento de que está faltando alguma coisa. A gratidão, ela dá a importância do quanto você realmente é abençoado, e é abençoado sim. Eu sei que tem pessoas que falham com a gente, que brincam com a nossa cara, que arrebentam com as nossas expectativas, mas a verdade é que Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem um plano para a nossa alma, para a nossa vida, e eu sei que Deus ama você e tem planos de vida. E a autoaversão. Como é que eu vou ter autoaversão se Deus me ama, se eu tenho gratidão? Então, a gratidão, ela é o primeiro efeito para você matar a depressão. Matar esses sentimentos que levam à depressão. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha casa, obrigado pelas portas abertas, obrigado pelas portas fechadas, obrigado pelo que somou, pelo que subtraiu, obrigado, obrigado. A repetição da gratidão vai irrigando o teu espírito, vai abrindo o horizonte e você vai enxergando muito além do que o próprio inimigo tem tentado mostrar a você de uma forma triste e angustiante. Satanás, ele tem prazer em destruir a sua alma e arrebentar o seu espírito. A segunda dica que eu te dou é autocuidado. A depressão, o excesso do passado, ele vai fazer você abandonar o seu momento para ficar revirando lixo. E ali você vai revirar, vai encontrar coisas horríveis, porém não vai encontrar uma coisa que é tão importante, a cura. A cura, porque no passado não tem mudança. Não tem mudança, passado não se edita. Então cuidar de si mesmo, sabe, se preservar, fazer sua higiene, sair de casa, se vestir da forma mais adequada possível. E não é se vestir para os outros, é se vestir para si mesmo, é se cuidar para si mesmo, é ser a melhor pessoa para você. Porque se você for alguém bom para o outro, quando esse outro não te quiser mais, quando esse outro simplesmente mudar de opinião a seu respeito, você perde o sentido da vida. Então é cuidar de si mesmo para você, é pensando em você, não é narcisismo não, é autocuidado, é autopreservação, cuidar da minha cabeça, ter bons pensamentos, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma, cuidar da minha agenda, tudo isso vai tornando a sua vida uma vida protegida. Por quê? Apesar de ter um passado difícil, o meu momento é real. Eu contemplo o meu momento, sou grato e cuido de mim. E a última dica que eu te dou para matar esses sentimentos é ocupe-se de forma relevante. O que é isso? O seu tempo ele tem que ser aproveitado da forma mais especial possível. Como que eu faço isso, pastor? Escolhendo a dedo lugares, pessoas, leitura, filmes, livros, passeios, ambientes. E aqui não estou falando de dinheiro, não. Porque talvez você fale, pastor, é fácil para quem tem dinheiro para viajar, eu não tenho dinheiro. Eu estou falando de escolhas do seu comportamento que não alimentem aquilo que você quer que morra. Jamais, jamais você vai ser curado se você é o primeiro a futucar a ferida. Não tem como algo morrer se todo dia eu encho o balde de ração do bicho lá. Não dá, eu tenho que deixar morrer. E isso tem que ser radical. Quando a gente fala sobre escolher a dedo, ocupar-se de forma relevante, a gente está falando de inteligência, capacidade de seguir em frente, capacidade de ressignificar, capacidade de crer que se Deus está comigo, se a presença de Deus está comigo, eu posso todas as coisas. Eu espero que você abra a sua mente, que você pense em tudo que eu estou te ensinando. A depressão, ela não chega do nada. Ninguém se torna depressivo, ela dá sinais. Ela começa a dar sinais. E muitas vezes você já tem sinais. E ao invés de lutar contra isso, você está se acostumando a viver com esses sinais. Pense no que eu estou te ensinando. Pense naquilo que eu estou te ensinando aqui. Eu tenho certeza que Deus vai modificar a sua vida, trabalhar no seu ser e te dar muitas expectativas. Você não vai passar por esse mal. Identifique no início e faça o que eu estou te ensinando e tudo vai dar certo. Eu espero que você tenha gostado dessa Escola da Alma. Se você puder, deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal. A gente quer bater 1 milhão de inscritos até o final desse ano. Se você me ajudar, a gente consegue. Divulgue, manda esse link para o máximo de pessoas e é muito bom ter a sua companhia por aqui. Um beijo, Deus te abençoe e até o próximo Escola da Alma.